Olá, meus amores. Dia de vira-chave, dia de gabaritar questões e confirmar que a próxima vaga do próximo concurso já é sua. Então, vamos fazer hoje uma questão da banca Funcerne. Vamos lá, sobre partícula si, sobre a análise do si quando ele aparece dentro de um trecho. A alternativa que contém a função sintática do termo em destaque, que é o nosso amigo si, está correta em. A frase é: trata-se de um ritual que possui rubricas indeléveis. Amores, quando eu tenho uma questão que exige de mim a análise da partícula si, eu preciso olhar o verbo a que o si está ligado, porque é o verbo que vai me dizer tudo, tá? Então vamos lá. Partícula passivadora. Quando é que o si é uma partícula apassivadora? Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais se, esse se é partícula apassivadora. Vamos para um exemplo? Você vai anotar aí, tá? Eu digo assim: vende-se picolé. Vende o quê? Olha, o verbo vender não é transitivo direto? É transitivo, porque ele precisa de complemento. Direto, porque o complemento a que a ele se liga não precisa de preposição. Então, a ligação aí é direta. Vende o quê? Picolé. Então, vende-se picolé. Picolé é vendido. Eu tenho aí a passiva sintética. No caso do verbo tratar, ele não é transitivo direto, então eu já eliminei a letra A, partícula passivadora. O verbo o se é parte de um verbo reflexivo. O que é isso, uma partícula reflexiva? Quando o sujeito pratica a ação verbal e recebe, exemplo, olhou-se no espelho. Ele olhou, fez uma ação, mas olhou a quem? A si mesmo. Então, olhou a si mesmo, olhou-se. Esse se seria uma partícula de um verbo reflexivo. Não é o caso. Partícula expletiva. O que é uma partícula expletiva ou de realce? É aquela que a gente pode tirar porque ela está ali apenas para, o nome já diz, realçar, enfatizar, dar um destaque ao texto, mas sintaticamente ela é irrelevante. Eu posso retirá-la. Quando eu digo trata-se de um ritual, Ritinha, mas eu posso dizer trata de um ritual que possui rubricas indeléveis. Ok, pode. Mas quem trata? Veja que todo verbo precisa de um sujeito. O sujeito vai existir de toda forma, seja ele simples, seja ele composto, desinencial, seja ele inexistente ou indeterminado, mas todo verbo precisa de um sujeito. Então, eu não teria aqui, dentro dessa frase, um referencial de sujeito. Claro que é índice de indeterminação, mas por quê? Veja que eu tenho aqui a preposição de. Quando você diz trata-se de um ritual, eu sei que alguém trata, algo trata de um ritual, mas eu não identifico quem. Então, toda vez que você tiver um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, mais a partícula se, você vai ter o sujeito indeterminado e o se é chamado de índice ou partícula de indeterminação do sujeito. Ok? Vale aí você fazer a sua revisão sobre esses tipos de verbo. Verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto. Mas a gente se encontra com outras questões revisando isso também. Tchau, tchau. Até a nossa próxima virada de chave.